Uma boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar com você também, nessa noite, uma palavra no seu coração, deixando claro a minha saudade, o meu desejo de nós estarmos reunidos. Estamos orando por isso, como igreja, estamos nos reunindo, temos orando por cada um de vocês. Espero que vocês também possam estar cobrindo as nossas vidas de oração. Mas a palavra dessa noite está no livro de Oséias. Eu fiquei lendo esse texto e pensando que Oséias pode ter profetizado aqui no mês de março, no ano de 2020, para mim e para você, porque eu vejo muitas coisas que estão acontecendo aqui com este povo. Na época de Oséias, quando Deus levantou Oséias para profetizar, é algo também que tem acontecido no meio do povo de Deus. Deus está chacoalhando toda a terra, Deus está falando com toda a terra. Deus tem permitido a vinda dessa nova doença, desse vírus, que nós não temos controle, que nós temos que ficar fechados dentro da nossa casa. Mesmo fechado dentro da nossa casa, você tem que estar lavando as suas mãos, você tem que estar passando álcool, você tem que estar trocando as suas roupas. Não existe controle. E nós vemos Deus com um propósito. E Deus levantou então Oséias para profetizar nesse tempo para o seu povo. Essa palavra não é uma palavra para o ímpio, mas essa palavra é a palavra para aqueles que conhecem a Deus. É aquela palavra para aqueles que um dia se entregaram ao Senhor, para aqueles que se renderam diante do Senhor. Muitas vezes para aqueles que ainda estão dentro da casa do Senhor, mas que não têm conseguido se permanecer fiel, muitas vezes, em muitas coisas. Então nós vemos aqui um tempo de muita manobra política, um tempo de muita infidelidade, um tempo onde muitos reis caíram, um tempo que o povo de Deus estava passando por grandes injustiças, um tempo de grande decadência moral, decadência espiritual. E Deus fala para Oséias: Oséias, eu quero que você se case com uma prostituta. Quando você lê esse texto, você pensa assim: como assim? Deus chamar um homem santo, um profeta dele, para que ele fosse num prostíbulo, ele escolhesse uma mulher infiel, ele se casasse com ela. Eu creio que Deus estava mostrando como que é o coração dele quando eu e você pecamos contra o Senhor e somos infiéis para com o Senhor. Case-se com uma mulher prostituta e tenha filhos com ela. Nossa, como estava o coração de Deus diante de toda aquela situação. E eu vejo aqui então dois tipos de igreja. A igreja que Deus deseja, que é uma igreja fiel, que é uma igreja santa, que é uma igreja que não se contamina, que é uma igreja que vai permanecer, como diz Apocalipse, fiel até o fim para receber a coroa da vida, mas também uma igreja infiel. E Romanos 12, Paulo diz que não é para nós nos conformarmos com este mundo, porque nós estamos vivendo no meio de um povo infiel. Nós estamos vivendo no meio de uma decadência muito grande. Nós estamos vivendo no meio de um contexto onde o pecado ele não existe mais. E nós, como igreja do Senhor, nós estamos inseridos dentro desse contexto. Servimos ao Senhor, mas nós não fomos retirados do mundo. Nós estamos aqui no mundo. E qual é o propósito de Deus manter a igreja aqui no meio de um povo desse? A palavra do Senhor diz que o mundo jaz está nas mãos do maligno. Por que Deus já de uma vez por todas já não nos levou com ele? Por que Deus permitiu que eu e você estivéssemos num contexto, no meio de um povo desse? É para que eu e você pudéssemos ser testemunhas de Jesus. É para que eu e você pudéssemos amar a palavra de Deus e pregar o evangelho do Senhor Jesus. É para que no nome do Senhor Jesus Cristo nós pudéssemos discipular pessoas, para que nós pudéssemos batizar pessoas, para que nós pudéssemos curar em nome de Jesus, curar o espírito, curar a alma e curar o corpo. Então nós estamos aqui para levar esperança para aquele que está perdido. Nós estamos aqui, fomos chamados para ser sal da terra e também para ser luz do mundo. Nós só podemos brilhar no meio do escuro. Nós só podemos salgar aquilo que está insípido, aquilo que não tem gosto. É isso que o Senhor tem nos chamado, como igreja do Senhor. E Oséias mostrou uma igreja que se contaminou. Oséias mostrou uma igreja que se prostrou diante de Baal, diante de outro Deus. Uma igreja que se esqueceu como Deus havia lhe tirado do Egito, tirado das mãos de Satanás. E levado esse povo, encaminhado esse povo para uma nova terra, né? Então,
O Senhor fala muito aos nossos corações nesse dia para que nós venhamos a nos manter fiel no meio dessa geração decadente. Mas eu quero falar com você especificamente no capítulo 6 de Oséias, em que o profeta, no versículo 1, diz: vinde e tornemos para o Senhor. Seria muito triste se esse livro não tivesse o capítulo 6, não tivesse a oportunidade do arrependimento, não tivesse a oportunidade de um novo tempo, não tivesse algo que o Senhor colocasse diante do povo para que eles pudessem retornar ao Senhor. Vinde e tornemos para o Senhor. Romanos 3 diz que não existe um justo sequer. Não existe, ele diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Isso quer dizer que eu e você, nós somos pecadores. Somos pecadores. Mas a palavra do Senhor segue dizendo também que nós somos justificados pela graça, fomos redimidos pela graça, fomos redimidos pelo sangue de Jesus, fomos comprados pelo sangue de Jesus. Então, pecado, ele nos leva à morte. A palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte espiritual, é a morte emocional, é a morte física. Então, existe uma posição que eu e você, como servos do Senhor, precisamos tomar. E qual é a minha posição? É a posição de filhos de Deus. Eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro com Cristo. Eu fico olhando para o filho pródigo, quando ele voltou para casa, voltando para casa, ele voltou como um homem pecador. Mas a partir do momento que ele se ajoelhou diante do pai e ele disse: pai, eu pequei. Pai, eu pequei. Pai, eu já não sou digno de ser chamado teu filho, coloca-me lá como um dos teus empregados, né? Ele estava infeliz de não ser filho mais, de estar lá como um servo, como um empregado, mas o pai o espera de braços abertos. O pai abraça esse filho e a primeira coisa que o pai faz é que o pai restitui a aliança, o pai restitui o compromisso, o pai restitui a fidelidade, não somente do filho para com o pai que estava quebrado, mas a fidelidade do pai que nunca se quebrou com aquele filho. O pai coloca uma aliança no dedo daquele filho. Segunda coisa, o pai troca as vestes daquele filho. É tremendo, irmãos, porque a troca das vestes espirituais não é somente para aquele que está no mundo, mas muitas vezes nós estamos dentro da casa do Senhor e o pecado mancha as nossas vestes espirituais. E o Senhor tem nos chamado nessa palavra de Oséias 3 para nós retornarmos ao Senhor, nós voltarmos ao Senhor. A palavra do Senhor segue dizendo aqui também que os calçados daquele filho foram trocados. Eu creio que o Senhor estava colocando diante dele, o Pai estava colocando diante dele um novo caminhar. Mas houve também uma festa, porque a palavra do Senhor diz que há uma festa no céu quando um pecador se arrepende. Então eu estava pensando aqui como que nós podemos vir e voltar e tornar para o Senhor. E existem algumas ferramentas espirituais para que eu e você possamos voltar para o Senhor. E a primeira ferramenta que nós podemos usar é o nosso posicionamento frente ao pecado. Nós somos pecadores, mas nós não vamos viver uma vida de pecado. Nós somos pecadores, mas a palavra do Senhor diz que aquele que vive pecando procede do diabo, e nós não somos filhos do diabo, nós somos filhos de Deus. Então nós temos que nos posicionar de abominar o pecado, de não amar o pecado, de não continuar nessa vida do pecado. E as ferramentas para esse posicionamento, a primeira ferramenta que o Senhor colocou no meu coração é amar a repreensão. Muitas vezes nós não gostamos de ser repreendidos. Você, quando chama um filho, você mostra um erro para esse filho, muitas vezes o filho emburra. Muitas vezes o filho vai embora, muitas vezes o filho abandona. Por isso que muitas vezes nós vemos muitos pastores que se acovardam na hora de repreender algo que está errado. E chegou o tempo de nós como povo de Deus, de nós como pastores, de nós como profetas do Senhor, não tememos a repreensão, mas mostrar para o povo que o povo precisa amar a repreensão. Provérbios 3, o versículo 12 diz que o Senhor corrige aquele a quem Ele ama. Se nós amamos as nossas ovelhas, nós precisamos repreender as nossas ovelhas.
A segunda ferramenta que nós vemos aqui, que nós precisamos amar a confissão dos nossos pecados diante de Deus. Isso não é algo para de vez em quando, mas é todas as vezes que nós pecamos, que o Espírito Santo vem, fala no nosso coração, nos convence que nós estamos errados. Nós precisamos confessar os nossos pecados. Provérbios 28:13 diz isso: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Davi sabia muito bem esse princípio. Ele diz no Salmo 32: enquanto eu calei, os meus ossos envelheceram, enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelas constantes gemidos todo dia. Quem é você? Você é aquele que ama a confissão, você é aquele que entra dentro do teu quarto, você é aquele que se dobra diante de Deus, você é aquele que reconhece que é pecador e que precisa do Senhor. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. O que nos faz não prosperar não é o nosso pecado, porque nós ainda não estamos diante do Senhor, nós ainda não vencemos esse mundo. Mas o que nos faz não prosperar é encobrir as nossas transgressões, os nossos pecados diante de Deus e muitas vezes até diante de pessoas que o Senhor coloca na nossa frente, para que nós venhamos abrir o nosso coração, rasgar o nosso coração, mostrar quem nós somos e pedir ajuda em nome do Senhor. Salmo 32, versículo 3: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos constantes gemidos durante todo o dia. Então não se cale. A falta de confissão, ela nos adoece diante de Deus. Nós temos visto pessoas amarguradas, pessoas tristes, pessoas sem esperança, pessoas cheias de rancor, pessoas que não conseguem caminhar, não conseguem prosseguir, não conseguem fazer planos, não conseguem receber as promessas de Deus porque estão presas naquilo que fizeram lá atrás. Eu estou chamando você nesta noite para voltar ao Senhor através da confissão dos seus pecados, em nome do Senhor Jesus. Mas eu quero também chamar você nesta noite para usar a ferramenta da vigilância. Jesus chamou os seus discípulos no Getsêmani e Jesus disse para eles: nenhuma hora vocês puderam aqui estar vigiando comigo. Jesus estava ali chorando, orando, clamando ao Pai, ao ponto dele soar gotas de sangue, porque ele iria para a cruz morrer por mim e por você. E os discípulos dormiram, os discípulos cochilaram, os discípulos estavam desapercebidos. E o Senhor disse para eles no livro de Mateus 26, capítulo 41, versículo 41, vigiai e orai, para que vocês não entrem em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós precisamos amar a vigilância. Nós precisamos orar, estar realmente com o nosso coração dobrado, rendido diante do Senhor, reconhecendo a grandeza de Deus, mas também reconhecendo a nossa pequenez. Não podemos andar sozinhos, precisamos vigiar na oração. Quando o Senhor Jesus foi levado ao deserto, ele precisou também vigiar através da palavra de Deus. Ele venceu não somente na oração. No Getsêmani, ele venceu na oração. Mas no deserto, ele venceu através da palavra do Senhor, que estava guardada no seu coração. Então, nós precisamos ter a vigilância orando, mas nós precisamos ter a vigilância também lendo a palavra de Deus, guardando a palavra de Deus no nosso coração. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Mas outra ferramenta que o Senhor Jesus deixa para nós é que nós precisamos nos sujeitar a Deus. Nós precisamos nos submeter a Deus. Tiago 4, versículo 7 diz exatamente isso. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Somente pode resistir a Satanás aquele que se submete a Deus, aquele que obedece a Deus. Eu não posso resistir a Satanás se eu não estiver andando em obediência com a palavra de Deus. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Humilhai-vos diante de Deus.
Humilhai-vos diante da sabedoria, diante da vontade de Deus. A palavra do Senhor diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, quando eu me submeto à vontade de Deus, eu posso resistir a Satanás na fé. Quantas propostas, quantos pratos de lentilha o inimigo tem colocado diante de mim e de você, porque ele quer roubar a nossa comunhão com Deus. Sabemos que a única coisa que nos separa de Deus é o nosso pecado. A comunhão é cortada. Mas quando eu me sujeito a Deus, quando eu me submeto a Deus, eu posso então resistir ao diabo na fé. E a palavra do Senhor diz que o inimigo, ele vai fugir de mim. Mas eu quero também dizer para você a respeito de amar a retidão. Poucos são aqueles nesses dias que têm amado a santidade. Amar a santidade significa abandonar um caminho largo. Abandonar um caminho de andar do jeito que eu acho que eu devo andar. E começar a andar do jeito que Deus quer que eu ande. O Senhor tem nos convidado como igreja do Senhor a andar num caminho estreito. Eu gosto muito, mas eu gosto muito de Filipenses 4:8. Eu acho essa palavra tremenda. Ela diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Aqui existe uma receita de retidão, uma receita de santidade para mim e para você. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Que algo tremendo existe nesta palavra. Vinde, tornemos para o Senhor. Por que Oséias estava nos chamando para voltar para o Senhor? Porque o mundo não tem nada para nos dar. Somente Jesus pode nos curar. A palavra segue dizendo que Ele nos despedaçou e Ele nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Eu quero dizer para você nesta noite que nós estamos vivendo um tempo de grandes milagres espirituais. O maior milagre que Deus pode fazer não é um milagre que vai acontecer no nosso corpo. Porque esse corpo é uma matéria, esse é um corpo que vai ficar aqui, esse é um corpo que muitas vezes até você está doente. Mas se o teu espírito está sarado em Deus, se a tua alma está sarada em Deus, muitas vezes nós estamos presos na nossa carne, nós estamos preocupados com a enfermidade do corpo, mas Paulo diz que nós não temos que nos preocupar com aquilo que pode matar o nosso corpo, mas Paulo diz que nós devemos nos preocupar com aquilo que pode matar a nossa alma, porque o nosso corpo vai ficar aqui, mas a nossa alma vai para a eternidade. Quando o Senhor nos chamar, esse corpo vai apodrecer aqui na terra, mas a nossa alma vai voltar para Deus, o nosso espírito vai voltar para Deus. Então nós temos que tornar para o Senhor, porque o Senhor é aquele que pode sarar o nosso espírito e sarar a nossa alma, sarar a nossa dor, né? Quantas coisas acontecem conosco nessa caminhada aqui na terra, quantas pessoas que nos ferem, quantas pessoas nós ferimos, mas o Senhor não quer que você seja uma pessoa amargurada, que você guarde, né, a falta de perdão no seu coração. O Senhor tem colocado o perdão. Volta para o Senhor. Volta para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas Ele é aquele que quer te sarar nessa noite. Talvez você está na sua casa já cansado de ficar trancado dentro de casa sem poder sair, né? Quantas coisas nós não estamos entendendo. A gente está vivendo num dia uma vida completamente normal, saindo, trabalhando, visitando, orando com as pessoas, você indo para o seu trabalho, voltando. No outro dia, né? Como Maringá,
aqui, no nosso contexto aqui em Maringá, no outro dia, desse um decreto aí, abaixado um decreto, de que nós deveríamos ficar, permanecer dentro da nossa casa. Qual é o propósito de Deus? O propósito de Deus é sarar a sua igreja. O propósito de Deus é restaurar a sua igreja. O propósito de Deus é levantar homens e mulheres destemidos. Você está aí como aquele povo ali, exilado. Eles ficaram exilados muitos anos, mas nós estamos exilados aqui por alguns dias. Você vai ter a oportunidade de sair. Como nós vamos sair de dentro das nossas casas? Nós vamos sair como uma igreja que está disposta a pregar a palavra de Deus, uma igreja que está disposta a andar com um testemunho vivo, um testemunho diferente, as pessoas olhando para nós e vendo Jesus em nós. Uma igreja sarada. Uma igreja que tem algo para oferecer lá no seu trabalho. O Senhor está te chamando nesses dias para sair, para voltar para o seu trabalho de uma forma diferente. Alguém olhando para nós e vendo Jesus em nós. Nós vamos ver em Oséias também, eu consigo ver em Oséias um Deus apaixonado pela sua noiva. Um Deus que ama a sua noiva. A palavra do Senhor diz que aquele que ama corrige. Um Deus que está corrigindo o seu povo. Um Deus que não queria um povo infiel, né? Mas um Deus que perdoa, um Deus que restaura, um Deus que cura, um Deus que abençoa, um Deus que desce através de uma chuva seródia. Não uma chuva que vinha para destruir, não, mas era uma chuva branda que vinha para molhar a terra. A chuva seródia é uma chuva que vem no tempo certo. É assim que o Senhor quer vir sobre o seu povo, um tempo certo. Nós temos pregado ali na igreja sobre um tempo de milagres. Você crê nesse tempo de milagres? Você crê que a provação, a dificuldade, a luta, ela pode nos fazer levar para um tempo de um grande avivamento espiritual? Mas esse avivamento espiritual, ele vem num tempo também de grande arrependimento dos nossos pecados. Um arrependimento dos nossos pecados. Uma posição de não querer mais pecar contra o Senhor. Uma posição de ter o nosso coração aberto para sermos corrigidos pela palavra de Deus. Uma posição, em nome do Senhor Jesus, de não somente ser corrigido, mas uma posição de vigilância. Nos colocar na torre de vigia para ver aquilo que Deus quer falar comigo. Irmãos, há algo que Deus está falando com toda a terra. Há uma palavra, uma vontade de Deus para toda a terra, para todas as pessoas, mas há algo específico que Deus quer compartilhar no meu coração e no teu coração, algo que Deus quer falar comigo, como Vanessa, e quer falar com você também. Áreas da nossa vida, lugares no nosso coração que nós não deixamos a palavra de Deus entrar. Deus quer que a sua palavra possa entrar no nosso coração e Deus quer colocar algo novo. Deus quer nos fazer instrumentos desse grande avivamento espiritual. Mas o avivamento, ele começa dentro do meu coração. Ele começa dentro do seu coração. Um tempo de um povo que tem se dobrado, de um povo que tem se arrependido, um povo que tem chorado. Quando nós olhamos para Jó, nós vemos Jó orar e clamar e pedir perdão ao Senhor pelos seus filhos, pela sua casa, pela sua cidade, pelo seu povo. E é isso que Deus está nos chamando para fazer. Entrar dentro do nosso quarto, fechar a nossa porta. E a palavra do Senhor diz que o teu Deus que te vê em secreto. Essa é uma oração, a oração de arrependimento, é uma oração que nós não fazemos dentro da igreja com os nossos braços levantados, mas é uma oração que eu e você fazemos dentro do nosso quarto, chorando e nos arrependendo e nos posicionando de ter uma vida diferente diante do Senhor. Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Mas também eu vejo um tempo de Deus, um tempo de restauração. Aqui diz, depois de 2 dias nos revigorará, e ao 3º dia nos levantará, e viveremos diante dele. Chegou não somente o tempo do arrependimento, mas chegou o tempo em que Deus quer nos revigorar, que Deus quer nos levantar, que Deus quer nos despertar, para que nós venhamos a viver diante dele. E coisa linda, o versículo 3 diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Lá atrás você vai ver Deus falando que o povo estava perecendo por falta de conhecimento da palavra de Deus.
Nós temos estudado isso nas nossas células, nós temos falado isso nas nossas células, que é tempo para nós termos coragem. Nós temos estudado o livro de Josué, é tempo de nós termos coragem, bom ânimo para estudar, para guardar a palavra do Senhor no nosso coração. Então, a palavra do Senhor diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra. Nós cremos, ó Deus, nós cremos, sim, irmãos, que Deus está descendo sobre a sua igreja, sobre nós, como uma chuva, sobre as sementes que nós estamos colocando na terra. Há muito tempo nós estamos semeando e nós haveremos de colher para levantar, para oferecer diante de Deus um povo santo, um povo destemido, um povo lavado, remido pelo sangue de Jesus. Muito tempo semeamos. E agora haveremos de colher muitas almas para o Senhor Jesus. Nós vamos colher muitas almas para o Senhor Jesus, não para que nós venhamos a nos engrandecer, mas que nós venhamos um dia não estar diante do Senhor com as nossas mãos vazias, mas pregando a palavra do Senhor com autoridade, pregando aquilo que Deus tem colocado, pregando que não é tempo de nós estarmos presos no pecado, pregando que nós temos que estar com as nossas vestes lavadas diante do Senhor Jesus. Deus estava falando com o profeta ali que ele estava enojado com o pecado, que ele não poderia estar casado com um povo pecador, mas que ele queria uma noiva que pudesse se apresentar diante dele adornada, santa e pura diante do Senhor. Então, essa é a noiva que nós vamos oferecer ao Senhor. Oferecer uma noiva santa, uma noiva pura, uma noiva preparada para se encontrar com o Senhor. Com certeza, o Senhor está voltando para buscar a sua noiva. Mateus 25 fala a respeito disso. Fala a respeito de duas noivas ali. Uma noiva que tinha óleo na sua botija. Todas elas receberam óleo na sua botija. Mas uma noiva que dormiu, uma noiva que cochilou e uma noiva que, quando o noivo chegou, não estava preparada, não estava pronta e ficou correndo de um lado para o outro ali, querendo receber óleo. O tempo de nós recebermos óleo sobre a nossa botija é agora. O tempo de nós nos prepararmos é agora. O tempo de nós buscarmos a presença do Espírito Santo de Deus é agora. O tempo de nós estarmos dobrados diante do Senhor, buscando um renovo dos nossos dons espirituais, buscando um renovo, realmente o batismo com o Espírito Santo nas nossas vidas é agora. O Senhor disse: ficai em Jerusalém. Esse tempo, eu creio, da reclusão nós temos vivido. Eu ouvi uma palavra exatamente sobre isso do pastor Marcelo. Ele disse que nós estamos nesses dias em Jerusalém. Nós ficamos em Jerusalém. O Senhor está dando ordem para que nós ficamos em Jerusalém. Até que do alto nós sejamos revestidos do poder de Deus. Então, tempo, irmãos, de nós nos revestirmos, porque Deus tem algo muito grande para fazer através da minha vida e através da sua vida nesses dias, até que Ele venha nos buscar. Ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder de Deus. O que eu e você podemos fazer se nós não estivermos revestidos do poder de Deus? O revestimento do poder de Deus não é somente para os pastores. O revestimento do poder de Deus é para toda a igreja de Deus, para que nós venhamos a buscar ao Senhor e para que nós venhamos também a levar esse evangelho de salvação para aqueles que estão perdidos. Nós estamos vendo pessoas desesperadas, nós estamos vendo pessoas aí falando até em suicídio, mas nós, como igreja do Senhor, nós podemos oferecer a paz que excede todo o entendimento. Quando nós estamos escondidos, como diz o Salmo 91, no esconderijo do Altíssimo, nós podemos descansar na sombra do Onipotente. Eu quero orar com você nessa noite e quero te incentivar a acalmar o seu coração e esperar a grande salvação do Senhor sobre nós. Em nome do Senhor Jesus. Pai, eu te louvo, Senhor, nesta noite, eu te engrandeço, eu glorifico o teu nome pela tua igreja que está reunida, Senhor, nas casas, Pai.
Pai, nós não estamos na dependência de nenhum homem, nós estamos na dependência do Senhor. Nós entendemos, ó Deus, que o Senhor tem nos trazido para Jerusalém, o Senhor tem nos trazido para dentro dos nossos lares, o Senhor tem nos trazido para dentro das nossas casas, o Senhor tem nos trazido para estar com a nossa família, para estar nos dobrando com a nossa família, para estar chorando junto com a nossa família, para estar clamando, Senhor, nesses dias, ó Deus, ó Pai, que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, que o Senhor venha nos lavar no teu sangue, que o Senhor venha trazer aqueles que estão afastados, aqueles que estão tristes, aqueles que estão sem esperança. Nós estamos orando para aqueles que estão doentes serem restaurados, para aqueles que estão feridos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, serem curados pela tua palavra. Nós estamos orando e crendo, Senhor. A tua palavra diz que aquele que andou chorando, semeando, chorando e andando, vai trazer consigo os seus molhos. E nós cremos, ó Deus, numa grande salvação nesses últimos dias. Nós cremos, ó Deus, numa grande colheita. Nós cremos, Pai, que tudo está preparado. O Senhor já está preparado. O Senhor já está pronto para vir buscar a sua noiva, para vir buscar a sua igreja, para vir resgatar o seu povo. E o Senhor não vai levar uma igreja, Senhor, ó Deus, no pecado. O Senhor não vai levar, Senhor, uma igreja desapercebida. O Senhor não vai levar uma igreja seca. O Senhor não vai levar uma igreja sem óleo, mas o Senhor vai levar uma igreja curada. O Senhor vai levar uma igreja restaurada. O Senhor vai levar uma igreja pura. Então nós clamamos, ó Deus, para que a tua palavra venha nos curar, para que a tua palavra venha nos restaurar, para que a tua palavra venha nos santificar. Ó Deus, em nome de Jesus, alcança aqueles que estão ouvindo essa palavra, alcança aqueles que estão tristes, alcança aqueles que estão sem esperança, alcança, Senhor, aqueles, ó Pai, que o inimigo uma hora roubou, Senhor, a palavra do seu coração, mas nós estamos chamando essa noite o teu povo ao arrependimento, o teu povo a voltar para ti, para desfrutar aquilo que o Senhor tem colocado diante de nós, uma herança, Senhor, que nós não haveremos de receber somente no céu, mas uma herança de paz, uma herança de justiça, uma aliança de alegria no Espírito. Senhor, nós oramos para tudo aquilo que está sobre a vida de Jesus, venha sobre nós em teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, um espírito, Senhor, de sabedoria, um espírito de entendimento, um espírito de temor do Senhor. Ó Deus, um espírito de conselho, Senhor, esteja vindo sobre o teu povo e sobre a tua igreja. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque teu Espírito Santo tem falado aos nossos corações. Nós te louvamos e te adoramos, em nome de Jesus. Receba nessa noite o meu abraço, o meu carinho e que muito em breve nós possamos estar juntos em nome de Jesus. Deus te abençoe.